Olá pessoal, estamos começando nossas aulas de exercícios complementares, ok? Essa seria a nossa 11ª aula, então será, né? Nossa 11ª aula de Excel básico, ok? Mas essa é a nossa primeira aula de exercício. Muito bom. Então é o seguinte, digamos que nós temos lá uma planilha, tá? Com essas informações aqui. Vai ter que, né, digitar todas essas informações, utilizar o automático onde for possível aqui, e onde não for é digitação. O automático é quando você preenche, por exemplo, aqui na coluna A, o número 1 e o número 2, e você seleciona os dois, clica no cantinho da célula e arrasta até embaixo, até o 10, para ele preencher sozinho. Fez isso, digita, configura, formata, não é? Coloca a borda, coloca o negrito aqui na primeira coluna, aumenta as letras, muda a fonte, faz o que você quiser, tá bem? Na planilha. Essa parte de baixo onde estão as setinhas são só as regras do exercício. Essa parte você não precisa fazer. Copia somente a planilha, tá? Do jeito que está aqui. E aí sim, vamos começar o exercício. Então nós temos aqui, ó, uma planilha aberta, né, com já formatadinha daquela forma como está lá. Eu posso mudar ainda essa formatação se eu quiser, ok? Por exemplo, aqui eu vou centralizar na planilha, somente para ir adequando melhor essa minha planilha, perfeito? Aqui já está em moeda, está tudo direitinho. E vou centralizar também todas essas células aqui, ó, para ficar melhor o visual, legal? Então aqui é uma planilha que ele vai te indicando o que você tem que fazer aqui, ó. Nesse caso aqui, ela está aqui, ela está dizendo o que você tem que fazer, ok? Está nesse quadradinho aqui, ó, dizendo o que você tem que fazer. Quantidade versus valor unitário. Porque ele está dizendo o seguinte, eu tenho um Fusca, né, um produto, eu tenho vários produtos aqui que são automóveis, nome de automóveis. Eu tenho aqui a quantidade que eu tenho de cada um desses produtos que tem nome de automóvel. Pode ser qualquer coisa. E aí eu tenho aqui um valor unitário, quanto vale cada um desses produtos, ok? Se eu quero saber o valor total do meu estoque, eu vou fazer igual, pegar a célula C1, não é? C2, perdão, multiplicar pela célula D2, e eu terei o valor total do meu estoque. Aqui eu vou copiar, vou selecionar as outras células e vou colar. Colar o que? A fórmula. Então ele está multiplicando aqui C3 por D3, C4 por D4 e assim por diante. Eu vou calcular um desconto de 20% ou de 30% em cima disso. Como eu não tenho uma célula como referência aqui, eu vou ter que escrever os 30%, ó lá. Beleza? Eu calculo 30%, formato como moeda, copio e colo novamente para todas as outras linhas. Calculei o desconto. Com o desconto, então, o meu valor à vista, valor total do meu estoque, será reduzido, não é isso? Então, eu vou fazer E2 menos F2. Também não estou usando célula de referência, eu vou copiar e colar, ok? Todas as fórmulas calculando assim o desconto à vista. Quero calcular um juros de 8% sobre o valor, não é? Aqui, ó, o valor à vista. Então, eu vou multiplicar isso por 8%. Só que quando eu faço isso, gente, olha lá, eu calculo 8% de 49.504. Não é isso que eu quero adicionar 8%, que é juros, não é isso? Então, eu coloco isso entre parênteses e somo novamente o G2, que aí eu terei o valor 49 mais aquele valor de juros, ok? Dou 2 cliques aqui no cantinho da célula, alinho aqui a célula, perfeito? E vou formatando e calculando. Com isso, ele me diz o seguinte, olha, 8% de juros, eu quero saber, então, qual que é o valor a prazo. Eu já coloquei tudo junto aqui, tá? Então, eu vou tirar o G2 aqui, ó, vou deixar só o valor dos juros aqui, dar 2 cliques no cantinho aqui para ele calcular somente o valor dos juros. Vou somar agora, ó, 49 à vista, mais o valor dos juros. Ele volta aquele valor, formato como moeda,
clico 2 vezes, alinho a coluna, né, o tamanho da coluna, e vou parcelar isso em 5 vezes, ok? Dividir isso em 5 vezes. Divido a célula por 5, tá? Então, não estamos usando aqui, ó, cliquei 2 vezes, copiei e colei. Não estamos usando aqui, nesse caso, nenhuma célula como referência, né, absoluta nem relativa, perfeito? Estamos digitando os valores de percentual, dividindo o valor da célula pelo número que eu quero aqui, ó, de prazo de 5, ok? Fazendo um exercício simples. Está tudo aqui embaixo, ó, escrito, né, com as setinhas, o que você tem que fazer. Um exercício bastante simples aqui nesse caso, ok? Muito bom. Além desse caso, dessa planilha, temos uma outra aqui, ó, para treinar também mais um pouquinho, não é? É como se fosse uma folha de salário. Ele vai dizendo aqui, ó, adicional de periculosidade. Aqui nas setinhas vai te falando o que você tem que fazer. Então aqui ele diz que o adicional de periculosidade é 30%. Está escrito lá embaixo. O que eu vou fazer? Eu vou calcular então, ó, multiplicado por 30%, ok? Muito bom. Calculei, dou 2 cliques, colo, né? Copio e colo nas células que estão em branco. Agora eu vou ver então qual que é o salário mais o adicional de periculosidade, não é isso? Ele vai somando para mim lá, ó, essas coisas. E eu quero calcular o INSS. O INSS, nesse exemplo aqui, é 7,65 do salário. Então, eu vou pegar o salário total e multiplicar por 7,65%, ok? Vou calcular essa porcentagem. Vou calcular aqui o adiantamento quinzenal. O adiantamento quinzenal, ele diz lá embaixo que é 40%. Então, vou pegar todo o meu salário aqui, total do salário, sem o junto, né? Ainda não tem nada a ver com o cálculo do INSS, esse cálculo é sozinho, e vou multiplicar por 40%, ok? Fiz isso, copio e colo, tá? Eu só estava fazendo mais rápido lá para agilizar. Qual que é o total de desconto, né? Então, eu tenho de desconto aqui o adicional, né, o adiantamento, e tenho o INSS. Ele vai calcular o total de desconto. E o que é o saldo final? O saldo final será o salário, o total do salário, menos o total de desconto, ok? Assim, eu calculo o que eu preciso pagar para aqueles funcionários nesse exemplo simples aqui, perfeito? Então, são 2 exemplos bastante simples. O que eu digo para vocês fazerem é, primeiro faz a planilha em branco, formata, tenta fazer sozinho. Depois, para aqui a videoaula, depois que fez, dá um play, continua e vê se os valores estão batendo, ok? Aqui é treinamento, aqui depende de cada um, perfeito? Eu só estou fazendo a resolução aqui para vocês terem onde conferir, tá bem? Então, aqui os nossos 2 primeiros exercícios estão prontos, ok? Fizemos esse exercício e fizemos também o próximo, este exercício, ok? São exercícios simples para você aprender a formatar moeda, utilizar aqui, quando é possível, no caso da numeração, na coluna número A, utilizar o automático, não é isso? Formatar em cores, do jeito que você quiser, e fazer cálculos simples, cálculos de mais, menos, percentual, não é isso? Somente calculando saldo, abatendo, somando, nada demais. Então, lembre-se, soma célula com célula, né? Esquece o número que está dentro da célula. Deixa que o Excel cuide da matemática para você. Você só tem que aprender a caminhar com ele, ok? E aí, quem quiser, faz um treinamento também de visualização de impressão. Não é preciso imprimir nada disso, é só para visualizar, configurar. Pode colocar aí alguns filtros para você treinar, não é? Pode colocar uma formatação condicional pequena, somente para você treinar. Tudo aquilo que a gente fez durante as aulas, perfeito? É questão de treinamento. Vamos lá, vamos para um próximo exercício.
Nosso próximo exercício, bastante simples também, ok? Vou formatar a planilha, tá? Digitá-la, formatar, igualzinho está aqui, ó, né? Cada um faz a sua, faz esse quadrinho aqui na lateral, ó, formata ela com bordas, com cores, né? Cores de fontes, coloca em vermelho aquilo que está em vermelho, ok? Somente para ficar bonitinho, para você treinar também todas essas questões, beleza? Feito isso, a planilha pronta, o que você faz? Ó, eu peguei esses exercícios de um amigo, né, dessa escola. Essa escola não existe mais, ele tem outro nome agora, tá bem? Mas só para servir aqui de exemplo para aquilo que a gente está fazendo, perfeito? Vamos lá, vamos... Ó, ele colocou link, tá? Por isso que ele vai para outra planilha. Não é isso que a gente quer. Bom, vamos lá. Vamos só fazer o cálculo, então, não é? Ó, eu vou pegar a produção mensal, ó, e colocar o quê? Uma soma, não é isso? Então, eu vou escrever a fórmula de soma, vou selecionar lá o 83 e vou descendo, ó. Vou selecionando até lá embaixo, ok? E ele vai somar. Fechei parênteses, dou Enter, pronto, ele somou, tá lá, ok? Formato aqui, maior produção, eu vou utilizar a função maior, ok? Eu vou pegar tudo que está lá novamente, selecionar, não é, ó? Vou sendo aqui com as setinhas direcionais ou com o page down, vou fechar aqui. Antes de fechar, eu vou determinar que eu quero o primeiro maior na fórmula, ok? Ele vai calcular, pegar quem é o primeiro maior. Ó. Pode ver que não tem número maior que 250. Se você quiser o segundo maior, você vai colocar lá o segundo maior e não o primeiro, ok? E ele vai buscando. E o menor, exatamente a mesma coisa. Eu posso copiar a fórmula de cima? Eu posso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um F4 aqui para que ele prenda os campos que eu quero, não é? Na minha fórmula. Eu vou copiar, colar e vou escrever aqui agora menor e não maior, ok? Vou dar um Enter. Olha lá, ele mudou. Eu apenas aproveitei, copiei, colei, prendendo a minha matriz, não é? Uma vez que minha matriz está aqui, ó. Copiei, colei só para que ele entenda qual é a fórmula, beleza? Bastante simples esse exercício, não tem nada demais. Continuando então aqui, esse exercício, eu vou usar uma função avançada. Eu vou, do nosso curso aqui, nós chamamos de avançado, que é o C, a função C, ok? Bastante simples também. Constrói a planilha, formata, tá bem? Se não quiser formatar da forma como está aqui, formata do seu jeito, com cores, não é? Com bordas, centralizado, enfim, do jeito que você quiser, com fonte, tudo isso você pode ir fazendo aí. Vamos fazer o exercício. O saldo aqui, ó, ele pede para calcular a quantidade de estoque final. Ele está aqui com um comentário, não é isso? Nós vimos como faz durante as aulas. O saldo final, então, aqui é simples, tá? Não estou aqui fazendo nada, né? Estou pegando exemplos de uma escola básica. Aqui são exemplos que são utilizados lá no dia a dia para todo mundo se familiarizar. Calculei o primeiro, preciso ficar calculando um a um? Não, não é? Copiar e colar, não é? Ou simplesmente venho no cantinho da célula, cantinho baixo direito, 2 cliques, ele já faz os cálculos, já copia e cola para todos, né? Por que eu posso fazer isso com 2 cliques? Porque eu tenho uma coluna da esquerda preenchida. E aqui no C, ó, o que ele pede? Ele pede, se o estoque estiver abaixo de 50, a situação é comprar produto, ok? Então, é simples, ó. Se, abro parênteses, o estoque for menor que 50, então, quando eu escrevo, eu coloco aspas, né? Comprar, eu vou colocar só comprar aqui. Se não,
eu não escrevo nada, tá? Se eu quiser não escrever nada, eu coloco aspas, aspas, tá? Fecho parênteses, ó lá, ele ficou em branco, ó. Por quê? Porque eu coloquei aspas, aspas. Ou seja, não escreve nada se o estoque for maior que 50. Vamos dar 2 cliques aqui, ó, e ele vai aparecer, ó, porque a gente fez uma formatação condicional aqui, ó, para ele aparecer, não é? Ó, vamos ver qual é a regra, ó. Quando eu ponho aqui para gerenciar regra, ele me mostra lá, ó, o valor da célula comprar vai ficar vermelho, o valor da célula ok vai ficar verde, se eu colocar lá, não é, para escrever ok, não é, entre as aspas. Olha lá, ele vai ficar verde agora, perfeito? Olha lá, copiei e colei para todos, ok? Então, é uma forma rápida de você verificar se você precisa comprar ou não aquele item, tá bem? Vamos continuar aqui com o próximo exemplo. Nosso próximo exercício aqui é aquela tabelinha de média que nós já fizemos durante as aulas, não é? Só que aqui com alguns outros itens, ó, que ele é para calcular uma média. Então, eu vou colocar a função de média, abrir parênteses, selecionar com o mouse, ó, quais são as células que é para tirar a média, ok? Centralizo, copio e colo para as demais, ok? A menor nota, não é? Quero saber qual foi a menor nota. Vou usar de novo a fórmula do menor, não é? Vou pegar todas as notas dos 4 trimestres, não a média, perfeito? E vou dizer qual menor que eu quero, a primeira menor, não é isso? Quero saber qual foi a menor nota daquele aluno. Ele vai encontrar para mim, eu copio e colo para as demais. Maior, repete a fórmula, igual, maior dessa vez, não é? Ó, seleciona do primeiro ao quarto trimestre apenas, ponto e vírgula, primeira maior nota dele, número 1. Ok? Então, a primeira maior nota é 10, perfeito? Colocamos para todos aqui e vamos ao C, não é? Ó, ele está lá, ó, se a média do aluno for maior ou igual a 7, o aluno está aprovado. Então, como é igual a C, abre parênteses, nós já fizemos isso antes, né? Ó, nós abrimos parênteses. Então, se a média, vamos pegar a média, for maior ou igual a 7, ponto e vírgula, vou escrever aprovado entre aspas. Se não, ponto e vírgula, vou escrever reprovado entre aspas. Fechei parênteses, enter. Olha lá, também está com formatação condicional para vermelho e verde, tá bem? É muito fácil fazer essa formatação condicional, ó, gerenciar regras, editar regra, tá? Editar regra. Aqui em editar regras, eu vou colocar, ó, o valor da célula, se for reprovado, vermelho, perfeito? E aí eu vou configurando aqui, ó, vou formatando, posso colocar de outra forma, fazendo formatações rápidas, perfeito? Ele vai abrindo as caixinhas para que eu possa formatar apenas células que contenham reprovado. E depois posso repetir isso nos aprovados, ok? Então, eu vou continuar aqui, ó. Eu verifiquei essa, agora eu vou verificar essa. Editar regra. Então, eu coloquei agora aprovado, verde, formatando, não é isso? Definindo a cor, ok? E aí, com isso, eu faço essa formatação condicional bastante simples aqui, beleza? Próximo exercício, olha lá. Eu tenho uma outra planilha aqui com alguns outros detalhes que eu tenho que calcular, perfeito? Então, aqui ele está pedindo que somar as quantidades para descobrir o total, somatório automático aqui, ó, somei, não é isso? O preço, né, ele pede para calcular o preço, então, desse material. Aqui eu não tenho, então eu vou colocar um preço, tá bem? Um preço para uma calça, um preço para um moletom,
vou definindo aqui os preços que eu quero, uma camisa social, uma camisa polo, uma bermuda jeans, uma bermuda social, não é? Por exemplo, tá? E vou calcular o total depois disso, colocando a quantidade vezes o preço que eu determinei. Vou copiar aqui, colar. Posso fazer um total aqui também no final da coluna E para saber qual é o meu estoque, ok? Se eu quero dar um desconto de 7% no valor total, o que eu vou fazer? Eu vou colocar igual, multiplicar o valor total por 7,5%. E pronto, eu tenho lá um valor à vista com desconto. Ele será então o valor total menos o valor do desconto, ou em 5 pagamentos iguais, se não for à vista, dividido por 5. É óbvio que eu posso fazer aqui, ó, peça a peça, não é? Ó, se eu quero comprar uma única peça, eu vou calcular o desconto dessa única peça. Aqui nós estamos calculando do total, apenas para completar o exercício, tá bem? Esse exercício aqui é muito mais fácil. Aqui, ó, é onde eu vou digitar o código do produto que eu quero que apareça nessas outras seções. Então, aqui é um exercício de PROC-V, ó, igual procura valor. Valor da onde? Que eu vou digitar ainda nessa célula aqui. Procura onde? Aqui, ó, nessas, desde aqui do código até o valor unitário. Vou selecionando a planilha toda até embaixo, ok? Selecionei a planilha toda, dou um F4. Como eu estou querendo saber aqui o produto está na coluna 2, não é? Ó, código na coluna 1, produto na coluna 2. Ponto e vírgula 2, falso, porque a referência aqui tem que ser única, não é? Não pode ser um valor entre alguma coisa e outra, que aí seria verdadeiro. Tem que ser um valor exato. Nesse caso, a gente escreve falso. Ah, ele deu erro. Não, não é ele deu erro, porque eu ainda não coloquei um código de produto aqui, ó. Por exemplo, eu vou colocar o código 458. Ele vai aparecer aqui, ó. Por que ele deu errado? 458, porque eu tenho dois códigos 458, tá vendo? Então, o que eu pego? Eu diferencio o código para saber que ele tem que pegar exatamente aquele, ó. Agora, opa, eu quero colocar lá no fichário, já que ele pegou o fichário, né? 458, 45. Por que ele pegou o fichário? Que era o primeiro. Então, eu não posso ter dois códigos iguais, não é? Numa referência de códigos, não é? A gente tem que ter códigos diferentes. Aqui tinha um erro, por isso que ele pegou um valor errado. Aqui tem que ser preciso. Se eu quiser saber a seção, eu vou fazer o PROC-V novamente. Vou pegar a primeira célula, que é o código, não é isso? Ó? Vou pegar lá a primeira célula como referência, selecionar novamente toda a planilha. Agora eu estou fazendo com o mouse, ó. Selecionei toda a planilha. Vou dar um F4, só que agora eu quero saber a seção. A seção, ela está na terceira coluna, ó. Coloquei a terceira coluna, falso novamente, ele pegou lá. Se eu quiser saber o valor, eu vou ter que fazer o PROC-V novamente. Eu posso copiar e colar um PROC-V para o outro? Até posso. Vou mostrar aqui. Copiei e colei. Por que deu errado, gente? Porque, ó, a coluna de referência é a C3, tá vendo? Ó? Tanto aqui quanto aqui, ok? Tome muito cuidado quando clicar dentro de uma fórmula, tá? Porque às vezes você pode carregar valores que você não deveria. Então aqui eu tenho que corrigir para C3, ó, porque C, a coluna C, é a coluna onde está o código lá, o 458, tá? E não a D como estava lá. Agora deu certo, tá vendo? Então eu tenho 4 referências. O primeiro é o ponto de pesquisa, o segundo é a tabela, sempre depois de cada um, ponto e vírgula. O terceiro é a coluna, a qual eu quero a informação. E o último é se é um número preciso. É falso. Se for um número que pode estar entre um número e outro, aí seria verdadeiro. Nós fizemos exercícios disso
durante as aulas, perfeito? E assim matamos esse exercício aqui também. Bastante simples, é só ir treinando, perfeito? Então fizemos esses 4 exercícios de forma bem rápida, não é? Para que a gente possa aprender tudo o que precisamos de forma tranquila. Não é só treinar, gente. Excel não tem segredo, é uma ferramenta poderosa que trabalha para você e você pode com isso ganhar tempo, ok? Muito bom, vamos continuar aqui. Vamos parar por enquanto, tá bem? Já foram bastante exercícios nessa aula, o suficiente para treinar aí. Vamos ter muitos outros ainda. Até aqui agradeço, muito obrigado, até mais.